Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de Fundamentos 1, iniciando a parte de administração de medicamentos, né? É uma parte mais complexa, apesar do conteúdo ficar pouco para as duas matérias, para as duas aulas, mas eu preferi dividir do que dar numa vez só, tá? Então, nesse início, a gente vai falar sobre os 12 certos da administração de medicação. E no segundo momento, né, na aula 2 de administração de medicamentos, a gente vai falar das vias de administração das medicações, tá? Então, a administração de medicamentos é um procedimento mais crucial para a enfermagem, né? Porque, dentre todos os procedimentos, é um dos procedimentos de maior responsabilidade, que pode acarretar risco ao paciente se não for feito da maneira correta. Então, assim, é um procedimento em que a segurança do paciente trabalha e fica muito em cima. Porque se houver um erro, esse erro pode ser vital, pode comprometer a vida do nosso paciente, né? Então, tão importante como ter conhecimento sobre os efeitos e reações que o medicamento causa, é necessário ter competência e habilidade para administrar tais medicações, passando assim para o paciente confiança e segurança, minimizando a ansiedade e aumentando assim a eficácia da medicação. A administração de medicação é um procedimento extremamente importante, tendo em vista suas consequências ao paciente, caso algum erro aconteça. Ter em vista e garantir a segurança do paciente são primordiais. Para que sejam evitados erros ao administrar medicações, deve-se conferir sempre os passos certos para a administração medicamentosa. Então, a gente tem os 12 certos na administração de medicação, né? Então, um dos princípios da segurança do paciente é a teoria do queijo suíço, né? Como vocês podem ver, aqui a gente tem um queijo suíço fatiado. A teoria do queijo suíço, ela diz que o erro, ele precisa passar por diversas etapas para que esse erro realmente aconteça e chegue lá na ponta do nosso paciente, né? Então, começa aqui o processo e termina aqui, no erro, no acidente. E nisso ele passa por diversas etapas. Então, na administração de medicação, essas etapas são os 12 certos. São as etapas que a gente tem para evitar que o erro aconteça, evitar que o acidente aconteça, evitar que, perdão, o mal seja, desculpe, seja resultante no nosso paciente. E queijo suíço por quê? Porque o queijo suíço tem esses buraquinhos, né? Então, quando a gente fatia o queijo, se a gente não fizer nada para mudar essas fatias, o buraquinho vai continuar ali, de uma ponta a outra. Mas se em algum momento dessas fatias a gente alterar isso, o erro não vai acontecer, porque esse buraquinho ele vai ser interrompido em algum momento, tá? Por isso que é a teoria do queijo suíço. Então, hoje em dia, a gente tem 12 certos, né? Iniciaram-se com 5 certos, depois foram para 7 certos, depois para 9 certos, e depois, hoje em dia, a gente tem os 12 certos, né? E cada vez mais vão existir mais certos que são para realmente medidas de segurança para o paciente, para que a gente realmente evite o erro na administração de medicação lá na ponta. Então, primeiro passo, o primeiro certo, é o paciente certo. Né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber quem é o paciente que a gente vai administrar a medicação. Então, administrar medicamento para o paciente que foi prescrito. Então, a prescrição é do paciente A ou vai ser administrado no paciente A. Como é que a gente faz para saber se é o paciente certo? Pergunta o nome do paciente. Se o paciente não tiver nível de consciência, a gente tem outras maneiras de saber que é aquele paciente. Pulseira branca de identificação de leito, né, que geralmente está associado. Se não tiver no leito, na maca, aonde o paciente estiver, deve ter uma identificação também. Medicação certa. Garantir que a medicação prescrita é a mesma a ser administrada. Né? Então, para isso, a gente tem que conferir a medicação. Na hora que você vai retirar do armário, do pote, do carrinho, de onde fique acondicionada aquela medicação, conferir se realmente aquela dipirona é dipirona. Na hora que for quebrar a ampola,
que for aspirar a medicação, confere novamente. E antes de descartar a ampola, a gente olha novamente para ver se realmente a gente pegou a medicação correta. Tá? É muito importante que isso seja verificado. A validade certa, né? Conferir que a medicação ela ainda está na sua validade. Ela pode ser tanto estar na ampola, como pode estar no comprimido, como pode estar numa etiqueta vindo da farmácia. Enfim, a gente deve conferir para ver se a medicação está no prazo de validade. A via certa, a via de administração tem que ser correta, né? Se está na prescrição via oral, a gente deve fazer via oral. Se está via endovenosa, a gente deve fazer via endovenosa. Então, garantir que a medicação prescrita seja feita da maneira certa, da maneira correta, garantir esta via de administração. Aqui eu coloquei as vias de administração, que é o que a gente vai ver na segunda aula, que é VO, é via oral, SC subcutânea, EV endovenosa, IM intramuscular, VR via retal, VI via inalatória, e ainda existem outras vias que a gente vai estar abordando na próxima aula, né? Então aqui eu trouxe os exemplos para vocês verem. Aqui a gente tem a pulseira de identificação, tá? A pulseira de identificação dos pacientes sempre é branca, ok? A gente tem outras pulseiras que são estabelecidas pela segurança do paciente, que são de colorações diferentes, mas pulseira de identificação será sempre branca. Aqui eu trouxe para vocês verem uma caixinha, né? Um exemplo de uma caixinha de medicação. Então, vem o nome da medicação e o princípio ativo. O nome da medicação é um nome comercial, é o nome que o laboratório farmacêutico quis dar. Ele pode dar o nome que ele quiser, mas o que importa pra gente é o nome do princípio ativo, ok? E embaixo vem a miligramagem da medicação. É extremamente importante a gente conferir a miligramagem, porque na prescrição médica a miligramagem deve estar prescrita. Então, se eu quero estar lá dipirona, eu tenho que saber qual é a miligramagem da dipirona que o médico quer, que o médico prescreveu. Ele quer 500 miligramas de dipirona, ele quer 1 grama de dipirona, 2 gramas de dipirona, porque eu preciso saber a quantidade de medicação que eu vou fazer de acordo com a miligramagem prescrita. A validade da medicação também é extremamente importante. Aqui tem um frasco ampola, né? Frasco ampola, esse bujãozinho a gente chama de frasco ampola. Então aqui tá pequenininho, mas eu acho que dá para vocês enxergarem. Aqui embaixo do frasco ampola, a linhazinha mais embaixo, não dá para ler, mas eu sei que ela é a validade, né? O nome. Aqui, ó, Evotecan é o nome comercial, o nome que o laboratório quis dar. A miligramagem, embaixo tem o nome da medicação. Aqui, poliofilizado injetável, infusão intravenosa. Então, essa medicação ela só pode ser feita intravenosa, dentro da veia. Ela não pode ser administrada via oral. Então, a gente deve checar a via de administração da medicação. A miligramagem, certo? Quinto certo, a dose certa, quantidade em frascos, ml ou miligrama. Isso que eu acabei de falar, a gente tem que conferir na prescrição a quantidade que foi prescrita e a quantidade que vem a apresentação da medicação. Por exemplo, um comprimido de dipirona. Um comprimido de dipirona vem 500 miligramas. Se está prescrito na prescrição do seu José 1 grama de dipirona, significa que eu tenho que dar 2 comprimidos de 500 miligramas. Se está prescrito para o seu José 2 gramas de dipirona, significa que eu tenho que dar 4 comprimidos de 500 miligramas para o seu José. Tá? Então, a gente tem que se atentar à dose correta, para não dar nem a menos e nem a mais. Tem que dar exatamente o que está prescrito. Tempo certo. O tempo em que deve ser realizada a administração da medicação, por 2 motivos. Tem medicações que não podem ser administradas rápido, né? Elas precisam ser infundidas num determinado tempo. Tem medicações que devem ser infundidas em meia hora,
em 1 hora, em 2 horas. Então, a gente tem que levar em consideração o tempo de infusão, o tempo certo e também a estabilidade da medicação. O que, que é isso? Quando a gente dilui a medicação, ela pode ficar um tempo só diluída, senão depois ela perde a validade dela depois da diluição. Então, tem medicações que ela tem tempo de estabilidade de meia hora. Então, eu sei que após a diluição, eu só posso administrar em meia hora. Não posso administrar depois disso, porque senão não, pode fazer mal para o paciente, pode não ter mais a funcionalidade que ela tinha. Então, o tempo certo é muito importante. O horário certo, né? Porque a gente tem em vista a meia-vida das medicações, né? A medicação, ela tem um nível que ela fica no nosso organismo, né? A gente administra a medicação, vamos dizer que ela atinge o pico dela, a eficácia dela, em 2 horas. E esse pico ele começa a diminuir. Então significa que essa medicação a gente tem que fazer ela de 2 em 2 horas. Porque senão, por exemplo, um antibiótico, ele começar a diminuir a dosagem do nosso organismo, a bactéria pode começar a aumentar novamente e fazer resistência. Então, por isso, a gente deve seguir corretamente o horário que foi prescrito e que tiver aprazada a medicação. Aspectos e condições das medicações. Atentar para a conservação adequada das medicações e observar os aspectos da medicação antes e após diluir. Então, tem medicações que depois que a gente dilui, elas ficam esbranquiçadas. Tem medicações que depois de diluir, elas não podem alterar a coloração. Então, a gente tem que conhecer e saber que aquela medicação, quando dilui, ela não pode ficar branca. Se ela ficar branca, significa que ela não está em condições de ser administrada para o meu paciente. Né? Ou se não, é uma medicação que tem que ficar dentro da geladeira. E a medicação ficou o dia inteiro fora da geladeira. Então, aquela medicação não tem mais condições de ser administrada no meu paciente. Então, a gente tem que desprezar e pegar outra em condições, tá? Então, a gente tem que ter conhecimento das condições e aspectos das medicações. Orientação certa. O paciente deve estar orientado, ele deve saber o que é que está sendo administrado nele e quais os possíveis efeitos adversos. Por exemplo, se é uma medicação que vai causar taquicardia no meu paciente, pode causar taquicardia, eu tenho que deixar ele ciente daquilo. Por quê? Porque na hora que eu começar a fazer a medicação e ele começar a sentir uma palpitação, começar a sentir uma taquicardia, ele saber que aquilo é esperado pelo remédio. A gente está esperando aquilo. Porque senão ele pode ficar ansioso, ele pode começar a querer achar que a medicação está fazendo mal. Mas não, é um efeito que a gente já sabe, a gente já espera por ele. Então é importante a gente orientar o paciente corretamente. Compatibilidade certa, né? Compatibilidade é saber que 2 medicações podem ser administradas juntas ou no mesmo horário, que não vão causar problema. Uma não é incompatível com a outra, elas são compatíveis. Então a gente tem que saber a compatibilidade correta. Autonomia, né? Autonomia vem do princípio ético em que o paciente ele tem o direito de se recusar à medicação. Né? O paciente pode simplesmente dizer que ele não quer, ou ele pode dizer que ele tem uma reação a medicamentosa, aquele medicamento que a gente vai prescrever. Por isso é importante a gente fazer a orientação corretamente. Tá? Então, o paciente tem direito a se recusar a qualquer momento da medicação. Na hora que a gente está diluindo, na hora que a gente vai administrar ou durante a administração. Ele pode falar, não quero mais, chega. Ok? E o registro certo, registro em prontuário, né? Na nossa anotação de enfermagem, a gente colocar que a gente administrou a medicação ou que não administrou a medicação e se aquilo trouxe algum efeito não esperado, algum efeito adverso ao nosso paciente, a gente também deve relatar, ok? Lembrando que o aprazamento da medicação, ela vem por horário, né? Tanto que é o horário certo que a gente deve seguir. Então, a gente deve checar a medicação, colocar as nossas iniciais ao lado do horário foi aprazado. Então, o enfermeiro aprazou a medicação, a dipirona, já que a gente está falando de dipirona para às 14 horas. Então, eu vou e checo, faço um sinal de feito em cima daquele horário, coloco as iniciais do meu nome para que qualquer pessoa que for pegar aquela pressão saber que fui eu que fiz,
Não é que não foi qualquer pessoa que chegou ali e simplesmente riscou aquele horário. Coloco a minha inicial para que todos saibam que aquela medicação foi checada. Então, qualquer pessoa que pegar aquela prescrição sabe que aquela medicação foi feita e foi feita por você, tá? Então, é importante a gente sempre identificar que fomos nós que fizemos a medicação. Na evolução, a gente coloca medicações administradas conforme aprazamento, seguindo prescrição médica, ou a gente coloca todas as medicações foram administradas nos horários, ou a gente pode colocar medicações dos horários administradas, exceto dipirona das 18 horas, porque o paciente se recusa. A gente sempre anota o que foi feito e o que deixou de ser feito, ok? E aqui eu tenho uma ampola, né, de medicação. E aqui, ó, não sei se você vai dar para ver direitinho, ó. Iplex B é o nome farmacêutico que o laboratório quis dar. E embaixo vem polivitamínico, dizendo que é um polivitamínico. A quantidade que tem na ampola, 2 ml. E V, aqui. E V significa que ela pode ser intravascular ou intramuscular, tá? Então, a via de administração a gente tem que conferir se está de acordo com a prescrição. E abaixo vem o lote, né? Caso apresente alguma reação, o laboratório solicite o lote ao farmacêutico da unidade, enfim, o lote tem que estar ali. E a validade, aqui ó, válido outubro de 2020. Ok, eu posso administrar para o meu paciente. Então, quando for prescrito um polivitamínico, eu vou pegar essa ampola, vou ver o volume que foi prescrito, 2 ml. Ok, 2 ml. Então, eu vou aplicar a ampola inteira. Se for 1 ml, é meia ampola. Posso administrar ou intravascular, né, endovenosa, ou intramuscular. E posso administrar porque está dentro da validade, ok? Qualquer dúvida, só mandar mensagem.